Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é o Greenpeace, o petróleo e o Brasil. Em caso de imperialismo ecológico, antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, tá aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Nota, eu tava almoçando, e aí cometi um erro, né? Tava almoçando e olhando a internet. Aí eu vi um post do Greenpeace Brasil, falando sobre a questão do petróleo e a troca de presidência na Petrobras. Eu vou falar sobre isso em detalhes em breve, porque para mim faltam muitos elementos que estão ainda nos bastidores para fazer uma análise qualificada sobre o tema. Mas o post do Greenpeace era basicamente uma ideia de que o Brasil insiste em usar o petróleo e não fazer uma transição energética rápida para salvar o mundo do aquecimento global. E aí, uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi um ataque à proclama "O petróleo é nosso" da campanha pelo petróleo que redundou na criação da Petrobras. Coloca aí, Maxwell, por favor, o primeiro print da thread do Greenpeace Brasil e o "Sobre o petróleo é nosso" pra galera ver. Deixa um tempinho aí na tela. E aí, veja, gente, vamos fazer aqui um debate sério. Todo debate sobre transição energética, sobre aquecimento global, sobre o uso de combustíveis fósseis, ele tem que partir de uma premissa. O mundo é dividido, grosso modo, entre centro e periferia do sistema capitalista. Há uma diferença brutal de consumo energético total, de consumo energético per capita e do padrão de consumo entre os países centrais do capitalismo e os países da periferia. Não são os países da periferia, os países dependentes, os países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, que mais poluem, que mais consomem energia, que mais consomem combustíveis fósseis, que têm um papel central na degradação do meio ambiente. São os países centrais do capitalismo. Os Estados Unidos, por exemplo, é o país que mais consome petróleo no mundo. Assim, e não só o país que mais consome petróleo no mundo, como é um país que tem um aparato bélico de alcance global, que tem como uma das suas funções manter o controle sobre a produção e a circulação do petróleo como ativo estratégico da economia imperialista global. Qualquer debate sobre transição energética que não aponte centralmente para Estados Unidos, para a União Europeia, para o Japão, para o Canadá, para a Coreia do Sul e etc., é um debate que eu já fico um pé atrás, que ou a pessoa é vendida e está a serviço das potências imperialistas ou ela está confusa. Assim, vamos lá, gente, de verdade. Qualquer debate que não aponte, qualquer debate sobre transição energética, sobre o consumo de combustíveis fósseis, que não compreenda a relação centro-periferia, que não parta de um debate sobre imperialismo, eu já fico com o pé atrás. Porque fazer um debate abstrato, a humanidade precisa parar de consumir petróleo. Não, meu parceiro, tranquilo, né? Tranquilo. Mas assim, que humanidade você tá falando, sabe? Vamos começar falando dos Estados Unidos. Senão, tá de chaveco pro meu lado, né? Tá de papo furado, sabe? Dando um exemplo didático, sei lá, imagine que a gente tá falando, a humanidade precisa rever o consumo de carne. A humanidade tá consumindo muita carne, o papel da pecuária, eu vou concordar. Só que aí de um lado você tem uma família, por exemplo, estadunidense de classe média alta, que consome, sei lá, 10, 20 quilos de carne por mês. E do outro lado você tem uma família trabalhadora de 3 pessoas no Brasil, que tem uma renda de até um salário mínimo e come salsicha, conserva e uma vez por mês consegue comer uma bisteca. Eles têm a mesma responsabilidade na cadeia produtiva global de consumo de carne? Não, né? Não. Assim, isso é óbvio. O petróleo é a mesma coisa, sabe? O petróleo é a mesma coisa. Então vamos lá. Primeiro, qualquer debate sobre transição energética, sobre poluição, sobre consumo de combustíveis fósseis que não parta da reflexão sobre a diferença de consumo energético total e per capita de combustíveis fósseis entre centro e periferia, que não esteja conectado a um debate sobre imperialismo, é uma reflexão ou desinformada ou interessada em prol de manter a dinâmica atual da divisão internacional do trabalho. O segundo aspecto é um aspecto temporal e concreto, no sentido de que, veja, a gente precisa reduzir drasticamente o consumo de combustíveis fósseis? Sim, veja, isso para mim é inquestionável. Isso para mim é inquestionável. Eu não sou nenhum negacionista climático e nunca participei disso. Para mim é óbvio que o Brasil, enquanto parte da humanidade, precisa caminhar rapidamente para reduzir o consumo de combustíveis fósseis. Como é que a gente faz isso? E aqui vem um debate concreto. Veja, para reduzir o consumo de combustíveis fósseis,
tem várias providências a serem tomadas. Eu vou debater com vocês basicamente duas aqui. Primeiro, a gente precisa criar uma dinâmica de longo prazo que coloque como prioridade a criação de um sistema nacional de inovação que garanta a produção de tecnologias de energias renováveis, energias limpas, outras fontes de energia e outras dinâmicas produtivas que não passem pelo consumo de combustível fóssil ou para a emissão de gases que têm papel no aquecimento global, no efeito estufa e por aí vai. Então veja, a gente precisa de planejamento. O Brasil não tem planejamento. Eu vou gravar em breve um vídeo sobre isso. O professor Gilberto Bercovitch debate isso muito bem, como desde o governo FHC não existe planejamento efetivo do Brasil. E a lei orçamentária anual, os planos plurianuais e por aí vai, não são mecanismos de planejamento. Então assim, não existe planejamento no Brasil e não é que o planejamento do passado fosse perfeito, viu, gente? Tem vários problemas, mas fato concreto é que a era neoliberal inaugurada, na verdade consolidada com a FHC, acaba com o planejamento do Brasil. Nenhum presidente depois da FHC retomou mecanismos efetivos de planejamento. Então o Brasil não tem planejamento, não tem um sistema nacional de inovação, de produção de ciência e tecnologia e não tem um projeto de curto, médio e longo prazo que vai dizer qual será a nossa matriz energética e quais serão as prioridades de pesquisa, de investimento e de inovação para a gente reposicionar o lugar do Brasil na divisão internacional do trabalho e enfrentar dramas globais como o aquecimento global e a emergência climática. Então, assim, sem um sistema nacional de inovação que pressupõe planejamento, acabar com a tendência curto-prazista típico do capitalismo na sua fase neoliberal, pressupõe planejamento, pressupõe orçamento crescente e permanente. Então, não dá para ter transição energética com teto de gastos. Não dá para ter com teto de gastos. Tem que ter orçamento crescente e permanente. Tem que ter uma dinâmica de produção de ciência e tecnologia que não seja pautado pelo interesse do lucro, mas sim pelos interesses estratégicos da soberania nacional e do povo trabalhador, o que passa por enfrentamentos políticos, luta de classes de alta intensidade. Então, assim, não dá para fazer um debate sério sobre enfrentamento às mudanças climáticas sem um sistema nacional de inovação. O sistema nacional de inovação, para existir, exige planejamento, exige orçamento crescente e permanente, exige uma compreensão dos conflitos políticos, dos interesses de classes que estão em jogo e a constituição de um movimento político da classe trabalhadora que dê sustentação a isso. Isso por um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, enfrentar o consumo de combustíveis fósseis passa por transformar as dinâmicas de produção e circulação de mercadorias no Brasil que dependem de combustíveis fósseis. Então, assim, um debate sério sobre isso tem como pressuposto que o Brasil não pode ser um país basicamente de infraestrutura rodoviária, sabe? O Brasil majoritariamente transporta pessoas e mercadorias por meios rodoviários, né? Consumindo gasolina, consumindo diesel. E por mais que se coloque etanol na fórmula da gasolina e por aí vai, isso não muda o fundamental. Então, por exemplo, quer fazer um debate sério sobre reduzir o consumo de combustíveis fósseis? Isso passa por uma reforma urbana, que seria a maior intervenção urbana da história desse país, em que o principal modal de transporte de pessoas e mercadorias teria que deixar de ser meios rodoviários. Conectado a isso, um debate que também tem muitos limites sobre frotas de carros e ônibus elétricos. Veja, isso não está colocado no Brasil. Isso não está colocado no Brasil. Dentre outras coisas, também por causa do novo teto de gastos, isso não existe sem investimento, isso não existe sem avançar num processo de industrialização. Veja, nenhum país consegue fazer o que a China fez, construir a maior malha ferroviária da história da humanidade, sem uma indústria interna que produza isso, né? Nenhum país consegue, por exemplo, transformar radicalmente sua infraestrutura de transporte de mercadorias e pessoas dependendo da compra no exterior dos insumos fundamentais para construir essa nova infraestrutura. Então, assim, quer debater seriamente redução radical do consumo de combustíveis fósseis no Brasil? Isso passa, por exemplo, por uma reforma urbana gigantesca, enfrentando interesses da especulação imobiliária, enfrentando interesses das construtoras, enfrentando interesses das multinacionais de produção automobilísticas que estão aqui instaladas no Brasil, enfrentando interesses de grupos empresariais subsidiários a essas multinacionais, como, por exemplo, o grupo do Salim Matar, o Localiza, está muito feliz com o fato no Brasil ser um país de carrocracia onipresente, sabe? Então, assim, qualquer debate sobre
redução radical do consumo de combustíveis fósseis, que não está em tela, criar um sistema nacional de inovação, recriar mecanismos efetivos de planejamento no Brasil, mudar radicalmente a política fiscal, acabando com aberrações como o novo teto de gastos, e enfrentar a desindustrialização, avançando na criação de complexidade produtiva para ter base objetiva para transformar a infraestrutura do país, é um debate ingênuo, cínico ou interessado, sabe? Porque assim, por exemplo, se o Brasil não muda sua infraestrutura, não importa o que eu ou você achamos, a gente vai continuar precisando consumir petróleo. Paciência, assim, sabe? É isso. E aí, como é que faz? Entende? Então assim, eu estranho muito esse post do Greenpeace. Eu, por exemplo, eu não vi, e aí pode ser ignorância minha. Eu tenho, inclusive, colegas que militam no Greenpeace. Se for ignorância minha, gente, me mandem. Mas eu não conheço, por exemplo, nenhum posicionamento do Greenpeace sobre o novo teto de gastos. Eu não conheço, por exemplo, nenhum posicionamento do Greenpeace defendendo a quebra da regulamentação atual no mundo de patentes, que privilegia os países centrais do capitalismo, que são já detentores e monopolizadores de tecnologia. Eu também não conheço uma campanha do Greenpeace por uma socialização solidária do domínio tecnológico, para fazer com que, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, Japão, por exemplo, socializem tecnologia com os países da periferia do sistema capitalista. Eu não conheço. Tem? Se tiver, por favor, eu peço até desculpas, mas me mande. Mas se não tiver, é estranho. Aliado a isso, veja, tem algumas coisas que são importantes serem ditas. Para a gente planejar deixar de usar cada vez mais o petróleo, uma das premissas é que hoje a produção e a comercialização do petróleo, ela não pode estar em mãos privadas a serviço da perspectiva do lucro e do curto prazo. Você é ecologista? Você defende que a gente precisa parar o mais rápido possível de usar combustíveis fósseis? Então você tem que defender que todas as refinarias da Petrobras que foram privatizadas sejam retomadas, como a Isaac Sabá no Amazonas e a Landolfo Alves na Bahia. Você tem que defender que a BR Distribuidora, que foi privatizada pelo Michel Temer, seja retomada, que todos os gasodutos, oleodutos e por aí vai da Petrobras que foram privatizados no governo Temer e Bolsonaro seja retomado. Em seguida, precisa defender que todos os postos do petróleo que foram privatizados, todos os postos do pré-sal, melhor dizendo, que foram privatizados de 2015 para cá, sejam retomados e que toda a cadeia produtiva do petróleo e gás no Brasil seja pública. A partir disso, defender mecanismos de regulação do uso dessa renda para a transição energética. Então, uma cadeia vertical do poço à bomba, 100% pública, com um modelo de governança transparente, com participação ativa da classe trabalhadora, das universidades, dos movimentos sociais, da intelectualidade, tudo que você imaginar, e que, por exemplo, 30% do lucro que vem da renda do petróleo e gás seja investido em desenvolvimento de técnicas produtivas e de fontes de energia renováveis para reduzir paulatinamente a dependência de combustíveis fósseis. Então, especialmente para países de capitalismo dependente, como é o caso do Brasil, só há possibilidades efetivas de uma transição energética se hoje os setores primários exportadores, e hoje no Brasil o petróleo é um setor cada vez mais primário exportador, que a gente exporta principalmente petróleo cru, passem por um controle público planejado e planificado para que essa renda do petróleo se torne elemento de superação da dependência do petróleo. Não tem como fazer isso crivado de privatização, sabe? Então, assim, não tem como. Eu já dei vários exemplos disso no canal. Por exemplo, a Enel em São Paulo, da energia elétrica. Por que tá tendo vários problemas? Porque a Enel, que é propriedade hoje do Estado italiano, o Estado italiano, com problema na sua balança de pagamentos, ordenou que suas multinacionais aumentem a taxa de lucro e, consequentemente, o envio de riqueza dos países que estão instalados para a Itália. Aí uma decisão do Estado italiano fez com que a Enel, funcionando em São Paulo, cortasse drasticamente os custos com manutenção, com melhoramento do serviço, com prevenção de problemas e tal, para aumentar a taxa de lucro. Consequentemente, São Paulo está um caos, mas o Estado italiano aumentou o envio de riqueza do Brasil para a Itália. Então, assim, se a gente não tem capacidade de decidir, tomar as decisões no âmbito nacional, com interferência, com participação da sociedade brasileira organizada, leia-se classe trabalhadora, movimentos sociais, sindicatos, universidades, centros de pesquisa e tal, de acordo com o interesse nosso, a gente não tem como planejar
a redução paulatina do uso de combustíveis fósseis. Então, assim, eu também sou muito curioso para saber qual é a posição do Greenpeace em relação às privatizações do complexo do petróleo e gás no Brasil de 2015. Assim, o Greenpeace, por exemplo, ele é contra as multinacionais do petróleo dos Estados Unidos e da União Europeia, que estão cada vez mais devorando poços de petróleo no Brasil, devorando áreas de exploração. Tem que ser, gente. Assim, não dá para fazer um debate sério sobre transição energética, sobre enfrentar as mudanças climáticas, quando o setor, por exemplo, de produção e distribuição de energia elétrica está sendo cada vez mais privatizado no Brasil, quando existe uma dinâmica de privatização em massa, por exemplo, das empresas públicas de água e saneamento. Então é conversa, é mentira. Porque, inclusive, para planejar, você tem que ter o comando e controle das coisas, né? Assim, empresa pública do Brasil de água e esgotamento com ações na Bolsa de Nova York, é isso mesmo? Sabe? É mentira, então não vai ter transição energética nenhuma. Então veja, o Greenpeace, ele atacou a proclamação "petróleo é nosso", né? E aí, sem querer ser arrogante, mas eu acho que às vezes é preciso estudar. Por exemplo, ler o livro do Nelson Werneck Sodré, Tudo é Política, é uma pegada muito boa, porque o Nelson Werneck Sodré, nesse livro, ele mostra como o sentido da campanha do Petróleo é Nosso é a ideia de que as riquezas naturais do Brasil têm que ser para benefício do povo brasileiro. Então, não pode o Brasil ser um país rico em petróleo e o controle e a extração do petróleo está beneficiando, enriquecendo a burguesia, por exemplo, dos Estados Unidos. Não dá. A riqueza está em território brasileiro e ela precisa beneficiar o povo brasileiro sob controle do povo brasileiro. O raciocínio básico da campanha "O Petróleo é Nosso", ela continua vigente, né? Para além dos benefícios materiais para a classe trabalhadora, só existem possibilidades efetivas de realmente enfrentar a dependência de combustíveis fósseis se a gente consegue estabelecer um controle político, um controle econômico e uma lógica de planejamento e racionalização no uso desses recursos. Se a dinâmica seguir ser para produção de lucro para meia dúzia de acionistas privados nacionais e estrangeiros que estão ganhando bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, não existe transição energética. Então, por exemplo, eu gostaria muito de saber se o Greenpeace defende que a Petrobras saia da Bolsa de Valores dos Estados Unidos e que a empresa seja 100% reestatizada para que a sua lógica de produção não esteja submetida a nenhum tipo de interesse privado e seja mais permeável à dinâmica de planejamento em longo prazo. Alô, Greenpeace, vocês que atacaram a campanha "O Petróleo é Nosso", vocês defendem isso? Porque se não defender, de novo, ou está desinformado, ou é cínico, ou tem interesse. E com muita tranquilidade, viu? Meus colegas, meus amigos do Greenpeace, é isso, viu, gente? Não, Jones, a gente defende que as riquezas naturais dos países, como o petróleo, não tem que estar submetido à lógica do lucro, tem que estar gerido uma dinâmica de planejamento para um uso racional, inclusive fomentando estratégias produtivas de desestímulo ao consumo de combustíveis fósseis. Aí eu vou dizer, beleza, tamo junto. Eu quero ver esse documento, essa defesa. Cadê? Manda pra mim. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né, gente, com um certo discurso de imperialismo ecológico. Um certo uso instrumental falso do debate sobre mudanças climáticas, do debate sobre os danos pelo consumo excessivo de combustíveis fósseis, que visam não questionar a dinâmica da economia imperialista global, mas são instrumentalizados para manter os países dependentes na condição de dependência. E aqui, não me confundam com Aldo Rebelo e Companhia Limitada não, viu? Não ando com reacionário, não ando com esse tipo de imbecil. Meu debate aqui é concreto. Eu quero que a gente debata as medidas com começo, meio e fim que são necessárias para reduzir drasticamente no universo de 15 e 20 anos e até mais, o consumo de combustíveis fósseis. E aí, várias ideias estão aqui colocadas, que passa por adensamento de complexidade produtiva na economia nacional, que passa por montar um sistema nacional de inovação, que passa por mudar radicalmente a política fiscal do país, acabando com o teto de gastos, porque não existe planejamento sem investimento público permanente e crescente, que passa por retomar mecanismos de planejamento na economia brasileira, tanto um planejamento central
indicativo como planejamentos setoriais que a gente não tem, que passa por retomar o controle do Banco Central para influir na política monetária, porque com essa política monetária é impossível qualquer adensamento de complexidade produtiva, e sem adensamento de complexidade produtiva, que é uma forma chique de falar reindustrialização, a gente não consegue, por exemplo, mudar radicalmente a infraestrutura urbana do país e de circulação de pessoas e mercadorias. Então, assim, é debate concreto. Aqui não tem nenhum negacionismo, aqui não tem nenhum discurso à la Aldo Rebelo. Agora, tem muita gente que precisa entender qual é o seu papel no mundo, né? O papel no mundo é fazer um debate sério sobre mudanças climáticas e transição energética, ou o papel é servir de um instrumento, consciente ou não, do imperialismo para manter a dependência e o subdesenvolvimento na periferia do sistema capitalista? Essa é a questão. Pergunta bem simples e objetiva que eu gostaria de deixar para todo mundo refletir. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.